Meus amigos, o Grêmio acaba de protagonizar um fiasco na Arena, escapou de ser goleado pelo mediano Fortaleza. Nós vamos falar um pouco agora de mais uma atuação simplesmente deprimente dos comandados de Thiago Nunes no meu canal, o canal do Salzano. Você chega aqui, se inscreve, ativa notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, Grêmio 0, Fortaleza 0, o Grêmio chega a 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos, 3 na Arena, 9 pontos disputados em casa e apenas 2 conquistados. O empate diante do Santos na quinta-feira e hoje diante do Fortaleza. E eu que gostei da atuação diante do Peixe na quinta, hoje o Grêmio foi simplesmente inqualificável. O Grêmio não jogou nada contra o mediano time do Fortaleza. Para começo de conversa, na escalação inicial, o Grêmio praticamente repetiu a mesma equipe da quinta-feira, com uma grande novidade. O Douglas Costa começando como titular no lugar do Léo Pereira. Eu não tinha essa informação que o Douglas Costa ia iniciar a partida desta noite, mas teve uma conversa aí, imagino eu, do Thiago Nunes e também do departamento aí da preparação física comandada pelo Heverson Pimentel, e por isso o Douglas Costa entrou em campo no lugar do Léo Pereira na ponta direita. E o que vimos foi um Douglas Costa ainda que tem muita qualidade, joga com muita facilidade, só que visivelmente está acima do peso. Eu esperava que o Grêmio ia começar a jogar bem, porque na quinta-feira já teve uma boa amostra, mas me enganei redondamente. E Thiago Nunes, ele tem uma grande parcela de responsabilidade em outra atuação muito ruim do Grêmio nesta noite. Primeiro erro dele no jogo contra o Fortaleza. No momento em que o Thiago Santos sofre uma lesão muscular e deixa o campo, Thiago Nunes escolhe o Lucas Silva para entrar em seu lugar. O Lucas Silva, ele não tem a menor condição de jogar atualmente nesse time do Grêmio. Ele precisa ser negociado. Ele só atrapalha, ele não ajuda porque ele não marca bem e também tem uma péssima qualidade técnica. É um jogador que está em má fase. Portanto, ele não pode jogar atualmente no Grêmio. O que o Fernando Henrique está fazendo sentado no banco de reservas, por exemplo? Era uma troca óbvia a ser feita. O Fernando Henrique, de primeiro volante, tem boa capacidade de marcação, sai bem com a bola do meio para frente, mas aí o que faz o Thiago Nunes? Coloca o seu Lucas Silva em campo. E obviamente que o Grêmio padeceu demais do meio para frente. Depois, meus amigos, o Grêmio tem aí no segundo tempo um pênalti contra, que o Kahneman acaba sendo expulso. Chapecó faz uma ótima defesa no pênalti batido pelo Iago Pikachu, que no rebote o próprio jogador do Fortaleza chuta para fora. E aí, algumas trocas e algumas escolhas, especialmente aí do Thiago Nunes, elas simplesmente são inqualificáveis. Por exemplo, até eu entendo, quando o Kahneman foi expulso, colocar o Paulo Miranda no lugar do Matheus Henrique. Mas aí, com as dificuldades que o Grêmio estava tendo em campo, colocar apenas aos 40 do segundo tempo o Léo Pereira no lugar do Douglas Costa e o Ricardinho no lugar do Diego Souza, bom, aí você tá pedindo para levar, meu amigo. Aí não tem como te defender, porque demorou demais para mexer. E outra, né? São 5 trocas a serem feitas durante o jogo agora, nesse período de pandemia. Por que o Thiago Nunes não faz as 5 trocas nunca? E por que o Jean-Pierre e o Darlan não aparecem no meio-campo do Grêmio? Eu deixo essa pergunta para vocês aqui embaixo. São erros e escolhas do Thiago Nunes que estão comprometendo o desempenho coletivo do Grêmio. Se coletivamente o Grêmio não tem nada atualmente, é claro que as individualidades não vão aparecer, isso é óbvio, porque a partir de um coletivo bem ajustado é que as individualidades elas começam aí a dar resultados. E isso o Grêmio não tem nada atualmente, nem coletiva, nem individualmente. Para completar, o Diego Souza perdeu um pênalti
a 38 do segundo tempo, bem marcado pela arbitragem, mas aí eu vou isentar o Diego Souza. Eu penso que ele bateu muito bem o pênalti. Só que o Felipe Alves, ele se esticou tanto que fez uma baita de uma defesa. Então, quando também a fase não ajuda, é brabo, né? Quarta-feira, 9h30 da noite, Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Uma coisa é certa, o Thiago Nunes vai comandar o time. Não existe, nesse momento, chance de demissão do técnico. Mas agora, se o Grêmio tropeçar lá em Caxias, na quarta, olha, eu não vou garantir a presença dele e penso que a direção já vai avaliar de uma outra maneira se o trabalho do Thiago Nunes vai seguir no Grêmio. Eu penso que tem que ter trocas imediatas no time. Trocas imediatas. Por exemplo, o Thiago Santos não deve ter condições diante do Juventude. Bota o Fernando Henrique. O Matheus Henrique não joga mais nada. E só quer saber de reclamar com o técnico. Aliás, o Matheus Henrique merece um banco de reservas há muito tempo. Não é de hoje. Bota o Darlan no seu lugar. O Darlan cometeu entre aspas, um crime por jogar bem e não ter oportunidades. Então, já começa por aí. Fernando Henrique e o Darlan têm que abrir o meio-campo do Grêmio quarta-feira lá no Jaconi. Não tem outra explicação. Douglas Costa tem que ganhar sequência agora como titular, porque é um jogador acima da média. Ferreirinha, uma péssima fase, não merece aí, nesse momento, uma valorização tão grande assim como o seu staff está desejando. Não está jogando, não está merecendo nada além disso. E também, se não ficar satisfeito, o que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer? O Grêmio é muito maior que o Ferreirinha, que não está jogando nada. Diego Souza tem crédito, apesar de ter aí desperdiçado o pênalti. Então, assim eu vi Grêmio 0, Fortaleza 0. O Grêmio hoje vive de lampejos individuais. Coletivamente, infelizmente, não existe. Que isso comece a mudar a partir de quarta-feira contra o Juventude, que hoje venceu o Flamengo. Vai ser outra pedreira para o tricolor, mas o Grêmio precisa ganhar, porque a crise ela está estabelecida dentro da arena nesse momento, tá legal? Gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana. Daqui a pouco a gente volta aí com a análise do jogo do Internacional diante do América Mineiro. Valeu!